Muito bom dia para você aí de casa nessa terça-feira, 17 de abril. Confira agora os destaques desta terça-feira. Chuva causa estragos no norte, nordeste e sudeste do país. Frente fria derruba temperaturas, pelo menos até amanhã. 4 jovens são mortos durante festa de aniversário. Estudo aponta que a maior parte das vítimas de câncer está em regiões desenvolvidas. A autoridade em captação de órgãos está no Brasil para curso que incentiva doações. E astronautas comprovam que consumo exagerado de sal engorda. O RF com você está apenas começando. E claro, temos também a reportagem especial do dia. Daqui a pouco eu comento sobre o assunto. Bom, já vou voltar com aquele momento beijo para começar bem aqui a terça-feira, sabe? Pode colocar as primeiras participações porque já estão chegando as fotos que eu tanto amo. Olha aí, beijão para o Rick de Venceslau Guimarães, Bahia. Super beijo pra você, ótima terça-feira. O Maicon de Rosário do Catete, Sergipe, beijão também. Manuel de Pacajá, Pará, super beijo, Manuel. Diego de Tamandaré, Pernambuco. Olha, todo mundo seguindo a nova regrinha aqui do RF com você. Tirar a foto realmente assistindo o programa do jeito que eu gosto. E coloca o WhatsApp para quem quiser anotar aí na agenda telefônica. Anota RF com você para me mandar aí a sua opinião, a sua pergunta sobre o tema do dia, dor lombar. Vamos falar aqui mitos e verdades, isso mesmo, 1997-102-4854. Sempre que mandar a sua participação, nunca esqueça de mandar o seu nome e a cidade, viu? Informações importantíssimas aqui pra gente. Vamos para a previsão do tempo. Aqui em Limeira, muito frio por aqui, viu? Nessa terça-feira. São Paulo, capital, nublado por lá. Mínima de 14, máxima de 23 graus. Chuva em Porto Velho, mínima de 22, máxima de 30 graus. E em Salvador, capital da Bahia, sol entre nuvens, mínima de 25, máxima de 28 graus. Agora as principais notícias desta terça-feira. 4 jovens morreram durante a festa de aniversário de um deles. A polícia ainda investiga o caso. Os amigos aparecem sempre juntos nas fotos, pelas ruas do bairro, em viagens. E estavam juntos em frente a esta lanchonete quando foram executados. A chacina aconteceu na comunidade do Montanhão, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, onde eles moravam. Quem viu o crime disse que a lanchonete tinha acabado de fechar. Os 4 conversavam sentados na calçada. 2 motos pararam e 4 rapazes desceram armados. Aconteceu uma discussão. Os amigos foram obrigados a se ajoelhar e, em seguida, foram executados. Diego da Silva Macedo, o Barrão, de 22 anos, trabalhava na lanchonete. O aniversário dele foi ontem. Ele comemorava com os amigos Rafael Borges, de 26 anos, Edivaldo da Lima Júnior, de 23, que já foi preso por roubo, e Cássio de Almeida Santos, de 23. Todos foram mortos. Os pais de 2 deles disseram aos policiais que eles eram usuários de drogas. Já os moradores ali da região acreditam que o crime possa ter ligação com o roubo de motos. Tudo isso vai ser investigado. Como eles moravam por perto, a rua ficou lotada de amigos e familiares. Para evitar tumultos, o policiamento foi reforçado no local. Triste começar assim com uma tragédia dessa, né? E durante uma tentativa de invasão em uma comunidade, um forte tiroteio foi registrado no Rio de Janeiro. Moradores do local já não sabem mais o que fazer diante de tanta violência. Em fila indiana, traficantes entram no Morro do Machado, uma comunidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. De repente, um intenso tiroteio começa. Segundo a polícia, o confronto ocorreu durante uma tentativa de invasão comandada pelo traficante Pablo Santos da Silva, conhecido como PL. Ele acabou capturado pelos rivais, torturado e morto no alto da comunidade. Neste vídeo, filmado na laje de uma casa, o grupo de PL está reunido e ostenta fuzis de uso exclusivo das forças de segurança. Eles cantam funk e bebem cerveja. Da janela de casa, um morador também registrou o tiroteio. Bola voando no Machado. Acho que é no Machado, Guaxa, se ele tá matando, acho que é no tiro.
E confessa que não aguenta mais a violência na cidade. Assim que eu puder comprar a casa, sair desse lugar aqui. O crime organizado dá a impressão de dominar a cidade e de não ter medo de ostentar seu poder. Neste vídeo que circulou por redes sociais, o comboio de homens armados de fuzis desfila pelas ruas. São traficantes a caminho de um baile funk. Hoje em dia o tráfico de drogas escraviza a população local, toma seus imóveis, mata seus desafetos, sem menor tipo de piedade. Notícia bastante triste, morreu aos 97 anos Dona Ivone Lara, considerada aí a rainha do samba. A morte da sambista foi confirmada pela direção médica da Coordenação de Emergência Regional, onde estava internada há 3 dias tratando uma infecção renal. Dona Ivone Lara, conhecida como a rainha do samba, completou 97 anos na última sexta-feira, aqui mesmo no hospital. O quadro se agravou no fim da noite desta segunda com uma insuficiência cardiorrespiratória. Na entrada da unidade de saúde, Dona Eliana, nora da artista, estava muito emocionada. Vai ficar a saudade, a imensa saudade, entendeu? E a perda, né? Formada em enfermagem, especializada em terapia ocupacional, Dona Ivone Lara se aposentou em 1977. A partir daí, ela passou a se dedicar à carreira artística e viveu intensamente o mundo do samba. A artista participou da fundação da escola de samba Império Serrano em 1947 e foi a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores. Autora de grandes sucessos como Sonho Meu, a cantora e compositora gravou 19 discos. Foram mais de 40 anos de carreira. Seu Alfredo, único filho vivo da sambista, também estava emocionado. Ele falou do legado da mãe no mundo do samba. Uma mulher valente, corajosa, nos passou muita coisa boa. O legado, se Deus quiser, fica para sempre, né? Bom, e voltamos a falar do clima. A chuva que atinge as regiões norte e nordeste já causa estragos também no sudeste. No Espírito Santo, teve morador com prancha e caiaque para se locomover pela cidade. A mesma situação enfrentada no Maranhão. No Maranhão, um muro de um condomínio em um bairro nobre não aguentou a força da água e desabou. Em Marabá, no Pará, subiu para 2.150 o número de desabrigados. 450 famílias estão em abrigos. Em Paragominas, já são 2 mortos e mais de 200 famílias atingidas. O nível do rio Tocantins chegou a 11 metros. No Espírito Santo, os moradores usaram pranchas e caiaques para percorrer as ruas de Vitória. 4 escolas foram alagadas e as aulas suspensas em toda a região metropolitana. Uma maternidade foi inundada e teve que suspender os serviços. Os funcionários aqui da Promatre disseram que de manhã a Avenida Vitória estava completamente alagada. Quando passavam carros aqui, a água ia em ondas e invadia todas as instalações da maternidade, impedindo qualquer tipo de atendimento. Por toda a região metropolitana, árvores caíram. Uma casa desabou com avalanche de terra. Não houve feridos, mas a dona perdeu tudo. Escutei um estralo. Quando eu coisei, eu já estava jogada lá do outro lado, com tudo já telha, para tudo quanto é lado. No aeroporto, o mau tempo provocou atrasos e cancelamentos de voos. O Tribunal de Justiça e o Ministério Público não funcionaram. A maioria dos servidores não conseguiu chegar para trabalhar. E olha, a mudança no clima chegou também ao Rio de Janeiro. Passear aí pela orla da praia só com agasalho. Quem estava na região central do Rio se surpreendeu com a baixa temperatura que chegou de repente. O jeito foi lançar mão do guarda-chuva, pegar aquela blusa de frio que estava largada no canto e colocar o assunto em dia com os amigos. Mas isso é natural, né? Faz parte do carioca sentir um pouquinho mais de frio e voltar à vida normal. Quem fez a temperatura despencar em pleno outono foi a forte massa de ar polar que se espalhou pela costa do sul e do sudeste do Brasil. A previsão é de que o Rio
fique com cara de inverno até a próxima quarta-feira. Com a chegada da frente fria, o mar também ficou agitado. Em alguns pontos, as ondas ultrapassaram os 2,5 metros de altura. A temperatura na madrugada de terça para quarta-feira deve cair ainda mais, atingindo a marca de 16 graus. Em Copacabana, 24 graus, marcava o termômetro, bem abaixo do tradicional 40 graus que o turista espera encontrar por aqui. Apesar do vento frio, o passeio no calçadão mais famoso do mundo continuou charmoso e disputado. Tem que sair, se não sair. Aí perde o programa, né, da visita. Bom, e contadores apontam que a falta de atualização na alíquota do imposto de renda tem feito com que muita gente precise pagar o imposto sem necessidade. O Edner está decepcionado com a tabela atual do imposto de renda. É que além de trabalhar com carteira assinada, ele possui imóveis alugados. E aí todo ano o valor que ele paga de imposto é muito superior ao que realmente deveria pagar. Isso porque a tabela está desatualizada. Eu tenho os meus rendimentos no decorrer do ano e a tributação, ela só aumenta. O governo federal não atualiza a tabela do imposto de renda desde 2015. E são as alíquotas que determinam quanto se paga de imposto em cada faixa salarial. O problema é que sem a correção, muita gente está pagando bem mais impostos do que deveria. A falta de atualização na tabela do imposto de renda faz com que muitos brasileiros que deveriam estar isentos do imposto acabem sendo alcançados por uma alíquota de 7.000% ao mês. Atualmente, só paga imposto de renda quem tem rendimentos mensais acima de R$ 2.300. Se a tabela estivesse atualizada de acordo com os contadores, só pagaria quem ganhasse acima de R$ 2.800. E o governo não tem interesse algum em atualizar a tabela, porque isso diminuiria a receita. Este contador nos explica o prejuízo que isso traz para o contribuinte. Com o não reajuste, as pessoas passam a pagar mais, ganhando menos. E o prazo para declarar está acabando. Vai até o dia 30 deste mês. É muito revoltante, não só comigo, como todo mundo que tem rendimentos de aluguel. Cada ano está pagando mais imposto. Atenção então para a data e o prazo final para a declaração ser entregue dia 30 de abril. Os tratamentos avançam, mas os dados são alarmantes. Aumentou o número de pessoas que morrem por câncer. E o estudo revelou que isso acontece principalmente nas regiões mais desenvolvidas. Quem vê o Arthur assim, cheio de energia, não imagina tudo que já enfrentou com apenas 5 anos de vida. Quando ainda era um bebê, o menino foi diagnosticado com uma forma rara de câncer que atinge os ossos. Naquele momento é como, assim, que o chão da gente desabasse, né? A gente se questiona, pergunta, né? Ah, Deus, por quê? Não comigo, por que com ele tão pequeno, né? Um estudo recente revela que o número de mortes pela doença aumentou 90% em 2015, se comparado com 1998. Em quase 20 anos, o câncer se tornou a primeira causa de morte em 10% das cidades brasileiras, superando as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no país. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de municípios onde o câncer é a primeira causa de morte, seguido de Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. Nosso objetivo com o estudo é alertar as autoridades para a necessidade da gente investir mais no diagnóstico precoce, porque pelo que a gente avalia, os pacientes chegam em estágio avançado da doença para a sua assistência e com isso acaba reduzindo a chance de cura e aumenta a mortalidade. Em pouco mais de 10 anos, o câncer será a principal causa de morte no país. No mundo, já é responsável por mais de 8 milhões de óbitos por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Depois de passar por quimioterapia e um transplante de medula, o Arthur está totalmente curado. E é a prova de que é possível vencer a doença. É muito bom estar curado? Sim. Porque agora pode brincar? Posso correr, andar de bicicleta. Vida longa para o pequeno Arthur, né? Bom, e o idoso foi vítima de sequestro relâmpago em São Paulo. O objetivo dos bandidos era descobrir as senhas dos cartões da vítima. O idoso ficou tão nervoso que não conseguia lembrar as senhas. Foi um trauma muito grande porque te pega totalmente numa situação, né? Com
constrangedora e eu não lembrava assim. Ele foi rendido quando chegava em casa no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. O carro dele foi fechado pelo dos bandidos, que estavam em 4. 2 renderam o idoso, que foi colocado no banco de trás. Os demais seguiram no outro carro, acompanhando o sequestro. O idoso foi mantido refém por mais ou menos uma meia hora. Durante todo esse tempo, o que os criminosos queriam eram as senhas dos cartões. Até que um deles, o que dirigia, perdeu o controle da direção e bateu na guia. Um dos pneus furou. Enquanto eles trocavam o pneu, foram vistos por policiais. Os 2 tentaram fugir. A polícia prendeu um deles, um adolescente de 15 anos. Ele estava com uma arma de brinquedo e já passou um bom tempo internado na Fundação Casa. A gente não tem o que fazer muito, né? A gente tem que trabalhar, tem que sair na rua, né? Prestar atenção, né? Só que tem coisas que é complicado, porque do nada esses caras aparecem. Os bandidos que estavam no outro carro conseguiram fugir. Bom, e continua a investigação da morte da vereadora Marielle Franco e a principal hipótese é que o crime tenha ligação com a milícia. O chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, se reuniu com familiares das vítimas para falar do andamento das investigações. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro está adotando todos os procedimentos regulares para a morte, para a apuração da morte dos 2. E a gente empenha a nossa palavra em utilizar todos os meios necessários para o esclarecimento do fato. No que diz respeito aos autores e à motivação, no final do inquérito, é quando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro vai se manifestar. Nós estamos aguardando e aguardaremos no tempo necessário que for para ter a verdade, para ter esse caso esclarecido conforme ele deve ser, com justiça. Os crimes ainda estão sem solução. Ainda não há informações de quem matou e quem mandou assassinar Marielle Anderson. Mas o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a principal linha de investigação é o envolvimento de milicianos. Partindo de um grande conjunto de hipóteses, eles têm afunilado. E uma das possibilidades que tem crescido é de que seja um crime ligado a milícias. Entretanto, é bom lembrar que o caso Marielle é um caso raro, porque não se identificou até aqui nenhum testemunho de ameaças que teriam sido feitas a ela. E isso deixa praticamente as investigações no âmbito da materialidade, de identificar a cápsula, de ver enfim, as impressões digitais e assim por diante. E a gente ainda espera por uma solução, né? E está no Brasil uma das maiores autoridades em captação de órgãos do mundo. A espanhola veio ao Brasil para participar de um curso que incentiva a doação. Quem nunca precisou de um transplante não conhece a sensação de receber um órgão. O Nilson teve o tipo mais grave de hepatite e ficou na fila de espera por um fígado por 2 anos. Que hoje, assim, a minha qualidade de vida é excepcional, cara. Então, assim, agradeço a Deus, agradeço a família que foi a doadora. É diferente da sensação de quem perdeu um ente querido e precisa decidir pela doação de órgãos. O pai da Ana Paula, que era um atleta reconhecido, vencedor de várias competições de voo livre, acabou se acidentando durante um pouso e, por causa de um grave traumatismo craniano, teve morte encefálica. A partir do momento que o corpo e os órgãos podem salvar outras vidas, né? A ideia é ajudar as outras pessoas. E só quem recebe um órgão entende a importância desse gesto. A espanhola Elizabeth Torres é a 2ª maior autoridade do mundo em captação de órgãos e chefe da Organização Nacional de Transplantes da Espanha. E foi com ela que o coordenador da SC Transplantes aprendeu as técnicas de abordagem que foram aplicadas aqui no estado. A primeira lição que eu aprendi na Espanha, que o mais importante quando se quer ter doação de órgãos é formação de profissionais de saúde. E a gente 2 vezes por ano reúne todos os profissionais juntos e depois, em outras 7, 8 vezes, faz cursos regionais. A formação é tudo. Elizabeth foi uma das palestrantes durante o curso de formação de coordenadores de equipes que vão trabalhar diretamente com as famílias de possíveis doadores. E esse já é o 3º curso que a Daniela de Criciúma está fazendo. Nesses momentos aqui, como a gente está vivenciando hoje, mostra que a gente tem algo mais a oferecer e sempre mais a melhorar em relação à doação de órgãos. Bom, e na Bahia a preocupação é com os ataques de escorpiões. A época é propícia aí para o aparecimento do aracnídeo. É nos meses de janeiro e fevereiro, quando ocorre a reprodução, que eles surgem em maior quantidade. O período chuvoso também contribui para o aparecimento de escorpiões.
animais peçonhentos que produzem venenos perigosos, alguns capazes de matar um ser humano. Entre 2015 e 2017, o número de notificações na Bahia subiu de pouco mais de 10 mil para cerca de 15.200. Os dados são do Centro Antiveneno da Secretaria de Saúde do Estado. Entre janeiro e março do ano passado, foram 6 casos. No mesmo período desse ano, já foram registradas 8 ocorrências. Para prevenir o aparecimento, é bom adotar algumas medidas. Manter quintais, jardins e terrenos baldios sempre limpos. Não acumular lixo doméstico ou entulho. Manter berços e camas afastados das paredes. E evitar a presença de baratas, o principal alimento desses animais. Hoje existem notificações da presença de escorpiões em vários bairros da capital baiana. Em pelo menos 36 deles foram encontradas espécies catalogadas no município. O tipo de urbanização que surgiu nesses lugares favoreceu o aparecimento dos animais. Mas foi o desmatamento o principal responsável. E normalmente na área urbana os abrigos se encontram nas residências, que além do abrigo ele vai atrás de alimentação. Agora a saúde, uma pesquisa com astronautas revela que o consumo do sal engorda. E não é pelas calorias não, olha só. Apesar de não ter calorias, sal engorda. Um estudo feito nos Estados Unidos comprovou essa relação. Quer sentir menos fome? Experimente cortar o sal das refeições. O sal ele engorda não pelo fato de ser um alimento calórico, mas pelo efeito que ele causa no nosso organismo, tanto de retenção de líquido quanto de ativação e inibição de alguns hormônios. O hormônio responsável pela fome é a grelina. Ela é produzida no estômago quando ficamos muitas horas sem comer. Já o hormônio GLP-1 é liberado pelas células do intestino para o organismo enviar ao cérebro um sinal de saciedade. Com excesso de sal, eles não funcionam direito. Além disso, o sal aumenta o sabor da comida e isso, claro, faz a pessoa comer mais. Para não sofrer as consequências do aumento do apetite, é preciso não apenas diminuir o uso como tempero, como também cortar bebidas e alimentos processados ricos em sódio. Sinal vermelho para os brasileiros. A porção máxima permitida pela Organização Mundial de Saúde é de 5 gramas de sal por dia, aproximadamente uma colher de café. Mas a média no país é de 12 gramas diárias, mais que o dobro. Resultado também do consumo de alimentos industrializados, alerta a nutricionista. Embutidos, refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, esse sim tem um teor de sódio elevado. É não só aquele sal que a gente põe na comida, é um teor de sal diferenciado, em que o sódio é mais potencializado, mas eles utilizam isso para teor de conservação. O estudo foi feito com base na alimentação de astronautas em treinamento. Eles foram divididos em 3 grupos. Um consumiu menos de 5 gramas de sal por dia, outro 5 gramas e o terceiro mais que a porção recomendada. O resultado surpreendeu. O primeiro grupo bebeu mais água e sentiu menos fome. O segundo manteve um equilíbrio entre a sede e a saciedade. Já o último reclamou mais de fome e não teve tanta sede ao longo do dia. Aí fica aquela dúvida, por que toma menos água se você está ingerindo mais sal? A resposta é porque a partir do momento que você ingere mais sal, você tem maior retenção de líquido. A partir do momento que você retém mais líquido, você sobrecarrega o sistema vascular. Então você tem mais água para bombear. Então o coração tem que fazer mais esforço para bombear, consequentemente aumenta a pressão. Jéssica engordou 20 quilos em 5 anos. Desde que começou a cozinhar, a estudante passou a comer alimentos mais salgados. Quando eu como mais sal, eu tenho necessidade do refrigerante. Logo depois da comida eu sinto necessidade de doce, aí depois tenho vontade de comer o sal de novo e vira aquela bola de neve, né? Você come o dia inteiro se você deixar. Nós levamos a nutricionista até uma churrascaria. Ela acompanhou as escolhas de Jéssica. Por mais que o prato dela não seja grande nem completamente errado, ela escolhe conservas e queijo, além das carnes. No caso, no prato dela, a gente tem 2 alimentos que já vieram de uma salmoura, que é o caso da azeitona e o palmito. Nessa necessidade, não poderia colocar um pouco mais de sal, porque o teor de sódio deles é um pouco aumentado. Mas são alimentos que são coringas, que a gente poderia usar como salgar a salada inteira. Então, consumi-lo com um pouquinho, consumir o palmito com um pouquinho do tomate para potencializar o excesso do sódio. Então, dar uma salgada no alimento já seria uma boa estratégia.
O ideal é substituir o tempero com sal por ervas, limão, cebola e alho. Tudo para dar sabor sem prejudicar a saúde. O paladar é adaptativo, né? A gente demora, como um excesso de doce, para a gente tirar aos poucos demora, a gente acostumar o paladar com temperos que são naturais. Então, colocar coisas que goste mais, então, por exemplo, se gostar de um vinagre balsâmico com alho, potencializar o alimento com esse sabor para não precisar colocar o sal de adição. Bom, o assunto agora foi sal. Na próxima quinta-feira, só um alertando você aí que acompanha o RF com você, o tema será açúcar, viu? E as curiosidades sobre o açúcar. Agora você vai conhecer a história emocionante da recuperação de um cão da polícia. O agente morreu durante uma operação. Nero foi atingido por um disparo. A bala entrou pela mandíbula, atravessou a traqueia, o esôfago e saiu na parte de trás do ombro. Ele ainda vai levar semanas ou até meses para voltar ao normal, mas os veterinários comemoram a boa recuperação. Consideram até um milagre. A maior dificuldade que estamos tendo agora é que, às vezes, certamente por causa do choque, ele apresenta um quadro de arritmia no coração, diz uma das veterinárias da equipe. As melhoras dele nas últimas 12, 15 horas são impressionantes, diz emocionado Peter McCaulin, que acompanha de perto a recuperação de Nero. Peter é um ex-adestrador de cachorros da polícia. Ele conhece Nero desde filhote. Foi ele quem apresentou o pastor alemão para o oficial Sean Gannon, que morreu no tiroteio. Eles combinavam muito, eram perfeitos um para o outro. Lamenta Peter ao lembrar a morte do policial. Esta foto mostra Nero e Sean. Há anos os dois formavam uma dupla cheia de energia. Juntos combatiam diariamente o crime na cidade de Yarmouth, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sean e Nero foram deslocados na companhia de outros policiais para cumprir um mandado de prisão. Mas quando a polícia chegou à casa do criminoso, ele começou a fazer os disparos e feriu o cachorro e o oficial, que já chegou morto ao hospital. O suspeito é Tom Letanowicz, de 29 anos. Ele foi preso e agora vai responder pelo assassinato. O policial tinha 32 anos, era integrante de uma força-tarefa especial e a morte dele tem sido lembrada em homenagens no distrito onde trabalhava. Este outro policial diz que lamenta muito a morte do amigo, mas que está feliz em ver a recuperação de Nero e que espera que ele volte à polícia 100% recuperado. Que o açúcar pode ajudar na cicatrização de ferimentos. É isso mesmo, é ainda hoje aqui no RF com você, viu? Mas vamos agora para a reportagem especial. Hoje o assunto por aqui é dor lombar. Você sabia que esse problema atinge cada vez mais pessoas? No Brasil, inclusive, esse problema é a segunda causa de afastamento no trabalho. Vamos ver uma reportagem. A dor lombar é toda a dor que você tem entre a última costela e os glúteos, a região das nádegas. Qualquer dor nessa região você pode chamar de dor lombar. A região lombar é uma área da coluna vertebral que dá apoio estrutural, flexibilidade ao corpo humano. Entre cada uma das vértebras ou ossos que formam essa estrutura, existem amortecedores naturais, conhecidos como disco. E é aí que mora o perigo. Essa pilha de vértebras é mantida no lugar e também os movimentos que ele efetua são feitos de maneira harmoniosa em função da musculatura que a sustenta. Se essa musculatura de sustentação da coluna enfraquece, automaticamente há um desequilíbrio dessas estruturas. Passa a haver tensões exageradas nos ligamentos que unem as vértebras, nos discos intervertebrais, e isso é causa de dor. Segundo a pesquisa, a taxa de incapacidade pela dor na região lombar aumentou em 50% desde a década de 90. Hoje é a maior causa de afastamento do trabalho de pessoas com menos de 45 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, ela é o segundo motivo mais frequente de licença do trabalho. Temos por ano 700 mil afastamentos só por causa da lombalgia. E nós temos 840 mil beneficiários por ano
que acabam sendo indenizados, que acabam sendo aposentados por invalidez de maneira precoce ou mesmo pensões, em alguns casos, por morte em função disso. De acordo com esse médico especialista em cirurgias de coluna, a lombalgia, como também é chamada, deve ser considerada um problema de saúde pública. É uma doença ocupacional que mais gera custos no Brasil e no mundo. No Brasil, calcula-se que se perde por ano 8 bilhões de reais apenas no problema da lombalgia. O que não é de se assustar, porque se a gente for analisar em outros países, nós vamos ver que na França se gasta 18 bilhões de euros ao ano, na Alemanha 17, na Inglaterra 9. A boa notícia é que a maioria dos casos tem solução. Como o desequilíbrio muscular é a principal causa de 90% das lombalgias, ao se reforçar a musculatura, cura-se 90% das lombalgias. Movimentar o corpo. Este é o segredo. Descoberta que mudou a vida deste homem. O problema de Almir começou aos 45 anos, durante uma partida de futebol. Você não tem condições de andar. Foi só a primeira de muitas crises que estariam por vir. Almir tentou de tudo em busca da cura. Eu fiz quiropraxia, eu fiz iso-stretching, que é uma modalidade pouco divulgada no Brasil, que é uma mistura de alongamento, de pilates, até que eu conheci um especialista em dor e ele me recomendou uma terapia que é radiofrequência, né? E eu fiz esse procedimento, foi um custo muito elevado, gastei 26 mil reais. Até que veio a indicação para uma cirurgia. Desconfiado, ele procurou um especialista de um dos hospitais mais conceituados, o Hospital das Clínicas. Havia uma professora no Hospital das Clínicas que especialista em dor e especialista em coluna. No meu caso não era um procedimento cirúrgico, né? Que é possível conviver com essa dor, buscando alternativas de terapia, né? E uma terapia que eles recomendaram foi o Pilates. A cirurgia deve ser a última alternativa, apenas em casos extremos. A professora explica que a atividade física não é a solução do problema, mas é fundamental para atenuar de forma significativa os sintomas. A atividade física ela não chega a ser a cura definitiva para quem tem dor, mas ela caminha junto para que a gente conseguisse passar mais essas crises de dor. E é normalmente isso que acontece, assim, a pessoa que tem crises a cada 6 meses, elas começam até 1 ano, a cada 3 anos, e daí ela vive muito melhor. Ela comemora os resultados alcançados pelo Almir. O Almir voltou a pedalar, ele anda de skate, ele faz várias atividades que ele não estava fazendo antes disso. Hoje eu conheço melhor o meu corpo, ter uma rotina de treinamento, enfim, não perder o foco, buscar essa qualidade de vida, de buscar ter uma vida normal e ser feliz. Olha, depois dessa matéria eu vou comentar algo aqui. Michel Duarte, fisioterapeuta, ele que é membro da Academia de Fáscias, já está aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, uma vez. Vou fazer um comentário. Quem nunca teve, um dia terá a dor lombar? Pelo menos uma vez na vida, Michel? Sim, em pelo menos 80% das pessoas do mundo, a gente pode dizer, vai ter algum momento com dor lombar, sim. Isso é comprovado. O que não pode ter é a permanência na dor, a gente deve superá-la. Aí sim a gente consegue entender que esse contexto é muito maior do que simplesmente alterações em ossinhos, que a gente vai conversar mais pra frente. Ou seja, é comum ter a dor lombar, sim, mas se permanecer por 2 semanas, daí já pode ficar esperto. Isso, porque o nosso corpo, desde o começo, a gente nasceu, o nosso corpo já começa com um processo que a gente chama de autocura, tá? O que não pode é permanecer a dor. Então a fase aguda vai evoluir para uma fase crônica e aí começa a ter sim alterações. Mas muitas pessoas, a ciência comprova pra gente que sofre de dor lombar e aí acaba sarando sozinho. Então é sempre bom ficar atento para poder entender o tipo, o grau que está a sua dor, para poder saber como tratá-la de verdade. Como curar sozinha essa dor, hein, Michel? Bom, na reportagem ali a gente viu se exercitar é a melhor forma, de repente, de curar a dor lombar.
mostramos o Pilates. Sim. Mas a terapia manual, que é o seu caso, que você é especialista em fáscias, também ajuda muito. Muita gente vai até o seu consultório com dor lombar, é a principal causa? Com certeza. Eu acho que eu posso dizer que ela está ali entre a primeira e a segunda causa, desde o afastamento do trabalho, ao afastamento de hobbies ou até mesmo de outras atividades físicas, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a lombar, ela não está sozinha dentro do nosso corpo, muita coisa engloba ela, tá? Ela pode aparecer por diversos fatores, não só mecânicos. Vamos dar um exemplo, igual a gente sempre conversa aqui. Biopsicossocial. O ser humano ele deve ser tratado dessa maneira. Bio, o físico, psico, o emocional e social, o meio que a gente vive. Então, até se a gente está no meio que a gente não gosta, a ciência comprova que pode gerar uma dor na lombar. Então, é muito mais complexo. O nervosismo pode dar uma dor lombar. Com certeza, no lombar, no restante do corpo, porque todo o corpo está conectado. Então, se o simples fato do nosso meio a gente não gostar de onde a gente está, altera várias informações dentro do nosso corpo. Isso pode sim gerar uma dor lombar. Bom, falando em conexão, vamos mais uma vez lembrar aqui o que seria a especialidade em fáscias. Fáscias, posso novamente ser sua aluna? Por favor, com certeza. Fáscias é um tecido que envolve todo o corpo humano, ou seja, nós estamos todos conectados, todos os órgãos envolvidos pela fáscia. Se você sente de repente uma dor na cabeça, pode ser estar ligado a um outro órgão humano. Pode ser, com certeza. Não é? A gente fala que vai do micro ao macro. Então, uma cicatriz pode dar uma dor no ombro? Com certeza. Outros campos de interferência que a gente já conversou bastante sobre isso. Então, tudo que acontece no seu corpo pode alterar o seu corpo, tá? Então, a gente tem que parar de ser minimalista e ser tão catastrófico. E começar a avaliar de uma maneira mais ampla o ser humano como um todo. Isso que a gente nem falou da parte aí tanto emocional, igual foi do último programa, que isso também influencia nas dores. A ciência tem comprovado, tem muito artigo aí científico recente que comprova que isso dói mais até do que a postura, que é algo que a gente ainda tem aquele certo preconceito. Olha, só prova viva disso, viu? Quando eu ando um pouco estressada, me dá dor lombar. Sim. Eu faço parte desses 80% que já teve a dor lombar, viu, Michel? Bom, chegou uma pergunta aqui perguntando o seguinte: qual a ligação entre dor lombar e a coluna? Isaías de Frecheirinha, Ceará. Bom, estamos aqui com a nossa amiga, né? Para mostrar num todo o que seria a coluna. Na verdade, a parte lombar faz parte da coluna, né, Michel? Sim. Aqui nesse exemplo, seria como se fosse a gente de costas. Dá pra focar aqui? Isso, então aqui em cima seria eu ou você de costas, tá? Essa região aqui embaixo do crânio, da cabeça, é a cervical. Aqui nós temos 7 vértebras cervicais. Depois disso vem a torácica, que são mais 12 vértebras. Depois a gente tem mais a lombar, a famosa lombar, que é essa parte mais baixa dessa curvatura aqui, que seriam 5 vértebras. Depois a região do sacro e termina, na verdade, no cóccix. Tudo isso é considerado sua coluna. A pergunta dele foi que se tiver alteração na lombar, né, você pode fazer doer o restante da coluna. Com certeza, diretamente até a gente pode dizer isso. Se tiver uma alteração a nível aqui da lombar, que é essa região mais baixa, com certeza a região de cima e a região abaixo também vai sentir essa alteração. Então sim, dor lombar e na coluna está diretamente ligado, porque ela faz parte também da coluna vertebral. Michel, nós temos um quadro aqui, mito ou verdade, você topa? Claro, com certeza. Responder? Vamos quebrar essas crenças negativas aí. Vamos lá então, pode colocar na tela, primeiro, mito ou verdade. Exames diagnósticos de imagem raramente são necessários. Mito ou verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade? Sim. O exame de imagem, ele vem sendo comprovado que representa apenas menos de 5% dos casos os achados no exame. O que eu quero dizer? Vamos imaginar que você fez um exame de ressonância magnética da sua coluna e lá demonstrou que tem uma degeneração. Você fala, poxa vida, Marielle, degeneração. Vai quebrar tudo, minha coluna é fraca. Muito pelo contrário, gente, isso é um mito, tá? Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos bem recente com mais de 3.000 pessoas. O que foi avaliado nessas 3.000 pessoas que não tinham dores na lombar? Que conforme o passar da idade, com 20 anos, a gente tem 20% de degeneração. Com 50 anos, já pula para 40%, 36% de degeneração. Com 80 anos, a gente tem ali cerca de 80% de degeneração da coluna lombar. O que isso quer dizer? Que a degeneração na coluna, ela é muito parecida até com a perca de cabelo ou a calvície. Mas, na verdade, a calvície. Por quê? É uma relação entre alterações químicas e envelhecimento.
Então faz parte sim da coluna envelhecer e não está diretamente relacionado com dores, tá? Muitos testes, muitos artigos recentes comprovam que... Ou seja, a Marielle não está com dor lombar. Sim. Vou fazer um diagnóstico, um exame hoje. Pode mostrar. Vai mostrar que eu tenho algum problema. Com certeza. Porque eu estou envelhecendo. Isso, que faz parte da vida envelhecer. Então lá vai estar escrito degeneração lombar. Aí você vai falar, meu Deus, minha vida acabou. Mas muito pelo contrário, você pode ter, eu também acredito que eu tenho, porque a gente está envelhecendo, isso faz parte da vida. E esse mito faz com que a pessoa, ela acaba gerando um efeito que a gente chama, na área da saúde, o efeito nocebo. O efeito placebo é aquele efeito que a gente toma algo visando uma melhora, mesmo que seja farinha ou algo assim. O nocebo é ao contrário disso, são informações negativas que fazem com que a gente sinta dor. Ou seja, a gente recebe o diagnóstico e fala, minha vida acabou. Exatamente, e a partir disso, a pessoa começa a sentir mais dores. Acaba mesmo, e é comprovado que está diretamente ligado. Você achou que está com problema, eles começam a aparecer também. A importância, gente, de ser positivo. Isso, com em qualquer certeza. Tipo de diagnóstico. Isso, ajuda demais, e a ciência vem comprovando como, por isso. exemplo, Michel, o câncer, né? Com certeza, com certeza. Tem muita ligação também, tem né? muito A pessoa estudo. ser positiva, querer realmente vencer a luta, Sim, né? Essa batalha. uma melhora, A gente não pode nem falar batalha, porque a batalha parece que soa negativo, né? É mais fácil falar ali que já é direto para a vitória, né? É vitória, isso mesmo. Vamos mudar a palavra, o jeito de se falar, né? Legal. Segunda tela, mito ou verdade? Cirurgia é raramente necessária. Mito ou verdade? Outra verdade também. A cirurgia na coluna, ela vem sendo estudada de uma maneira mais ampla, ou seja, estudos comprovam que o paciente após 5 a 6 anos pós-cirúrgico acaba tendo a mesma mobilidade de uma pessoa que não fez cirurgia. Ou seja, talvez a sua cirurgia não seja necessária. Se você nunca fez um trabalho antes preventivo, um trabalho ali não cirúrgico, um fortalecimento, um alinhamento, que seja. Primeiro faça passo, um trabalho. então, procure um fisioterapeuta, um médico, lógico, indicação cirúrgica. Poxa, vamos tentar de outra forma o tratamento? Isso, com certeza, porque assim, na verdade, a escolha do paciente para saber onde ela vai, por lei, é dela. Então, se ela prefere ir direto para um fisioterapeuta e ter uma avaliação dessa criteriosa, ela pode, por lei. Então, tem muitas coisas que estão meio que apagadinhas da cabeça do pessoal. E por isso que é bom a gente conversar aqui para poder entender. Então, sentiu alguma alteração, ao médico ou ao fisioterapeuta, vá na sua vontade, tá? Por que você acha que cirurgia deve ser o último recurso, Michel? Porque o trabalho conservador, que seria o trabalho não invasivo, ou seja, vamos dar um exemplo. Uma artrodese lombar, que é uma cirurgia bem comum. É uma cirurgia que coloca pinos e placas nessa região da lombar aqui para travar o movimento. Se eu travo um movimento, tendo a visão que a gente está conversando aqui há um bom tempo sobre fáscias e outras alterações de unidade, se eu paro um movimento, Marielle, imagina o que isso vai acontecer depois na minha vida. Vai ter alterações lá em cima, vai ter alterações lá embaixo, vai ter alterações dentro. Tudo conectado. Tudo está conectado. E os estudos vêm comprovando pra gente que as pessoas que não fazem cirurgia, desde que façam um trabalho conservador, que essa que é a palavra, ela tem aí o mesmo benefício da pessoa que fez cirurgia ou até mais, tá? A gente pode se dizer também que em casos de 5% somente são casos cirúrgicos, né? Então eu acredito que a gente tem que dar uma revisada nisso antes de ir aí para uma cirurgia. Ou seja, resolve um problema aqui, dá Isso. outro aqui em cima, Exatamente. por exemplo, ou em outro órgão do corpo, Sim, né? e Já a que ciência estamos vem comprovando. todo conectado. Com Bom, tem uma certeza. pergunta aqui antes de mais um quadro Mito ou Verdade. Se passar nas lombadas com moto, que a gente sabe que tem uma certa pancada ali, né? Ajuda a complicar a dor na lombar? Porque na cidade onde o telespectador mora, tem muitas lombadas. Certo. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil para a gente visualizar isso, tá? Se eu torço o meu pé, a semana que eu torci o meu pé, eu vou evitar andar, correto? Para não machucar mais ele. Mas a partir da próxima semana, a ciência comprova pra gente que é fundamental que eu volte às minhas atividades. Então vamos trazer isso para a coluna. Se minha coluna está machucada, a princípio eu vou evitar movimentos que eu sinta dor. Então, se de repente ele acabou de machucar a coluna e ainda está sentindo, essas ruas emburacadas pode doer. Mas a partir do momento que já está começando ali a se movimentar, está conseguindo voltar para as atividades diárias, o corpo humano foi feito para se mexer. E não vai ser um buraco no chão que vai deixar uma pessoa incapacitada ou longe do trabalho. Bom, você falou em se mexer, se movimentar. Vamos para mais uma tela, porque tem uma pergunta parecida com essa, viu? Mito ou verdade? Pode colocar.
Ficar de repouso na cama ajuda, mito ou verdade? Mito. Mito. Não pode ficar de repouso. Não. Tá com dor lombar, mesmo que a dor seja ali intensa, Michel. Sim. O indicado é se movimentar? Porque assim, voltando de novo, igual a essa última resposta. Se a pessoa acabou de machucar, evita o movimento. Isso a ciência também mostra pra gente que para ali e evita o movimento. Mas conforme a dor for diminuindo, volta pra atividade. A ciência também comprova que o paciente que fica parado, a única coisa que ele vai ter como certeza é o aumento da dor. Então, ficar parado é prejudicial. Nada de tomar um remedinho e ficar deitado na cama esperando a dor passar, porque não vai passar. Isso é comprovado. Quer que a dor passe? Volta para atividade diária. Volta pro hobby, vai sair com a família, vai conversar com os amigos. Vai passear, tira umas férias, né? Para lombar é excelente tirar umas férias. Então, vai passear, vai se mexer, escolhe uma atividade física que você goste também. Não existe atividade ideal, gente. Se tivesse uma atividade que fosse a perfeita, não existiam as outras. Então, por mais que seja terapia manual, pilates, natação, procure o que você goste, tá? Isso também é fundamental. Mesmo, né? Isso, se identifique e vá com prazer fazer o exercício, tá? Que a ciência comprova que o paciente que se mexe, ele sente menos dor do que o paciente que está parado. Porque tem gente que não gosta de musculação, por exemplo. Isso. Daí fala assim, poxa, vou lá na academia fazer musculação e odeia, fica mais estressado ainda. Isso. Aí sim dá dor lombar, Aí dá dor lombar. né? Então vai fazer uma dança, vai fazer um funcional, tem tanta coisa boa, né? Acho que a gente com certeza. Michel, falando sobre isso, muitas pessoas pensam, eu também acredito, que postura errada, principalmente ao ficar no trabalho, por exemplo, diante da tela do computador, você acaba ficando um pouco assim, né? Corcunda. Isso aqui dá dor lombar também? Então, esse é um assunto que vem sendo explorado de maneira bem recente no mundo, tá? E, mais uma vez, isso não faz doer. Não existe a postura ideal. Mas todo dia a pessoa ficando dessa forma, curvada? Sim, desde que todo dia também ela faça exercício, ela não vai ter dor. Se ela é sedentária e fica numa posição ali, aí sim, mas assim, não existe postura ideal. Não tem isso de, ergonomia perfeita, parei de frente para o computador, tô uma postura ereta. Essa mesma pessoa que tem a postura ereta, ela vai ter dor, a menos que ela se mexa, tá? Então, de maneira mais atual, já que a gente está trazendo essa atualidade para todo mundo, movimente-se. É isso que vai garantir que seu corpo não sinta dores, tá? Não existe posição ideal, é outro mito. Olha, tem uma pergunta aqui do Eugildo, ele é de São José, Santa Catarina. Na verdade, essa pergunta deveria ser feita para um médico especialista, mas vou fazer porque eu acho que a gente consegue responder. Eu queria saber se tem algum tipo de antibiótico que pode tomar de uso contínuo que cura a dor da coluna. Pelo que eu sei, pelo meu conhecimento, nenhum remédio a gente pode tomar de forma contínua, principalmente o antibiótico, porque causa uma resistência do corpo. Daqui a pouco o remédio não faz mais efeito, né? E assim, se a gente for até falar um pouco mais de remédio, o que acontece? Se o ser humano, ele precisa de fatores para estar bem, biopsicossocial, são fatores, como a gente está falando, físicos, emocionais e sociais. Com essa abordagem ampla, como que um medicamento vai tratar tudo isso? Não tem como. E se a gente for pensar até sobre o uso de medicamento, é comprovado também que anti-inflamatório mata mais no mundo do que AIDS. Então é bom ficar atento também a esse uso contínuo. Ou seja, o melhor medicamento se movimentar. Isso. Viu, seu Gildo? Não é mesmo? Com certeza, movimente-se. Mais um quadro Mito ou Verdade, pode colocar na tela. Estresse, humor baixo e preocupação influenciam na dor da coluna. Mito ou verdade? Verdade. Respondemos aqui, sim, né? Com certeza. Então, assim, o estresse, que seria aquilo que a gente comentou até no último programa, que é o sistema nervoso simpático. Para quem não acompanhou, vou dar só uma repassada. Existem dois sistemas no nosso corpo envolvidos ali com o sistema nervoso, o simpático e o parasimpático. O simpático deixa a gente em alerta, para a gente passar, sobreviver em alguma coisa. A gente chama isso de luta ou fuga. O parasimpático é quem regula isso, para não deixar que a gente exagere, tá? Se a pessoa está com o simpático mais ligado, ou seja, morde a boca, aperta o ombro, precisa passar ali de uma reunião, de um estresse, isso vai alterando também as fáscias de movimento, então a pessoa tende a ficar mais rígida. Então o estresse está diretamente ligado sim com dores, né? A gente pode sentir que tem uma notícia muito forte, no outro dia a gente sente. Pode ser no intestino, pode ser no estômago, mas a gente sente. O coração é um exemplo disso, né? Muito estresse, que a gente já pensa, infarto. Realmente, quando a gente fica estressado, nervoso, pode perceber, gente, a gente fica... Isso, né? contraindo, porque eu preciso superar algo. A todo momento. A minha pupila dilata. Dá sim dor física. Sim, porque imagina, pupila dilata, a boca aperta, eu preciso sobreviver. O sangue sai de intestino, de estômago e vai para as coxas e para o braço. Porque
eu preciso sobreviver. O corpo humano é muito inteligente, pessoal, não é tão simples assim. E as pessoas precisam se conhecer melhor, Com né? certeza. Isso Se começar a prestar demais. atenção, realmente acontece. Quando a gente está numa situação aí de estresse, realmente a gente fica com o corpo mais rígido. Olha no trânsito, tá dirigindo, o ombro tá quase na orelha. É normal andar com o ombro na orelha? Não é normal. Não é então, normal. isso é o estresse. Só ficar atento a esses sinais do corpo. Ele fala, a gente tem que aprender a ouvir. No bloco anterior, nós mostramos aqui alguns dados aí sobre dor lombar, gente. Coloca uma tela que eu preparei para reforçar esses dados para você que está acompanhando aqui hoje o RF com você. A dor lombar é a segunda causa de afastamento no trabalho aqui no Brasil, viu? A lombalgia. E o gasto público com a lombalgia também, olha, é enorme aqui no Brasil. 8 bilhões de reais por ano. Acredita, Michel? Sim, muito alto, né? Muito esse alto. gasto aí para cuidar das pessoas com lombalgia. Com certeza. E no mundo, esse gasto é ainda maior. Olha só, na França, 18 bilhões de euros são gastos. Na Alemanha, 17 bilhões de euros. E na Inglaterra, 9 bilhões de euros. Então reforça aí aquela ideia, né? Quem não teve, certamente um dia vai ter a tal da dor lombar ou em qualquer parte da coluna. Com certeza. E assim, esses dados até conseguem chamar a nossa atenção para a complexidade disso. Se lá fora até é muito gasto, então quer dizer que é algo que atualmente está sempre se atualizando, vamos dizer assim. Então como que eu posso, só mais uma vez retornando lá naquele mito, como que eu posso julgar que minha dor vem de uma alteração de um exame de imagem, se na imagem você está ali parado e no seu dia a dia você é dinâmico, entende? Então tem algumas coisas que não faz muito sentido desde que você trabalhe de uma maneira mais atual. Então, se o mundo gasta tudo isso por ano, como que uma imagem vai mostrar onde está a sua dor? Não vai mostrar. E outra coisa, esse dado aí serve como alerta para o seguinte, gente. Se o país sabe que vai gastar tanto assim para curar, para tratar a lombalgia, por que então não fazer medidas preventivas? Não é? Com certeza, a prevenção Como divulgar mais o movimento. Com certeza, né? a prevenção Se é o melhor exercitar, remédio, com não é certeza. mesmo? Sim, atividade física, alimento aí, então a nutrição vai influenciar muito também na dor lombar e até a respiração vai também ajudar na dor lombar também. Então, se a gente fosse passar uma receita para os seus telespectadores, quer se sentir bem? Atividade física, bastante água e alimente-se de uma maneira limpa. E menos estresse também, menos estresse gente? também, com certeza. Leia um livro, saia para caminhar, Isso. fique de boa, não é? Com a Sim. cabeça tranquila. Tente silenciar sua mente, pelo menos um pouquinho por dia, para você ser uma pessoa menos nervosa, Sim. menos estressado. O estresse, o mal do século, não é mesmo, porque Michel? a dor lombar não é na lombar. A dor lombar é no cérebro. Todas as dores são no cérebro. Tanto é que quando a gente faz algum tratamento, a gente trabalha muito com a educação na dor. Os meus pacientes são atualmente orientados do que fazer em casa e não simplesmente do que não fazer. E entender o que a pessoa tem, tá? Porque isso é fundamental. A ciência comprova que quando a gente aprende, é mais fácil a gente sarar também. Então, a educação na dor é fundamental dentro da área da saúde. Michel, temos muitas perguntas aqui e 2 casos falando sobre hérnia de disco, que sente muitas dores. Uma telespectadora aqui até relatou que tem 2 pinos de 6 centímetros e elas perguntam, nesse caso de hérnia de disco, a orientação é se movimentar com uma caminhada ou não? Certo, acho que já então, respondemos, né? O movimento ele é fundamental, mas a gente vê que no caso dela já foi feito até um procedimento cirúrgico. Então, se a dor permanece após até um procedimento cirúrgico, então essa cirurgia deveria ter sido revista. Mas tudo bem, agora que ela já foi feita, vamos trabalhar sim o movimento, vamos pensar também na alimentação, tá? Só mais um dado sobre a hérnia de disco, se a gente for só passar ela rapidinho aqui, posso explicar? Vamos explicar aqui para ver o que é a hérnia de disco. Isso, então aqui, entre as vértebras, vou mostrar essa aqui em cima que fica mais fácil pra gente. Entre as vértebras, que são esses ossos, existem esses amortecedores, que são os discos intervertebrais. O que acontece é que a hérnia de disco é um extravasamento do núcleo que sai daqui de dentro e pinça esse nervinho. Só que agora eu vou falar para vocês uma parte aí importante que foi esquecida. A hérnia de disco também não dói. O que dói na hérnia de disco é se ela tiver 2 compressões.
tanto na parte da coluna quanto no trajeto do nervo. Então, mais uma vez eu falo, se tirar um exame meu, eu posso ter uma hernia de disco e não vou ter dor. Então, a abordagem deve ser mais ampla do que simplesmente um local que tem uma alteração. Tá? Tem que avaliar o paciente como um todo. Ok, temos mais uma pergunta da Iris, de Rio Claro, cidade vizinha aqui. Ela disse que muitas vezes a coluna chega a travar e ela gostaria de saber se tem algum movimento específico para ela fazer aí para melhorar. Então, porque na verdade é assim, se a coluna dela trava, é porque a gente já percebe também que existem tensões e regiões que estão rígidas da coluna. Então, mesmo sem avaliar ela, o que daria pra gente recomendar é aquilo que a gente já recomenda. Então, vai fazer uma caminhadinha, uma atividade física, desde que não seja nada exagerado, então também o bom senso sempre é bem interessante, tá? Atividade física, alimentos industrializados, evite ao máximo, porque ele dá alguns acúmulos de ácido hialurônico no tecido, que seria por conta da rigidez, tá? Então, alimentos industrializados evite, bastante água por dia, faça uma caminhada e se socialize. Bacana. Mais uma pergunta aqui, agora o Sandro de Pacajá, Pará. Eu tenho problema na coluna lombar e eu gostaria de saber qual a melhor posição para dormir, que ele vai se sentir mais confortável. A postura para dormir depende muito da postura do dia. Então, por que eu falo isso? Se a pessoa passa o dia inteiro sentado, chega à noite, ela deita também toda encurvada, pensa comigo, seria a mesma posição praticamente do que ela passa o dia inteiro. Então isso também vai gerar dor. E pensando que depois que a gente dorme, não existe posição perfeita porque a gente se mexe na cama, né? A gente está sempre mudando. O corpo humano, ele muda, não é à toa que a gente muda de posição. Não é à toa que eu estou um pouco assim e já mudo para cá, sem a gente perceber. Isso são adaptações do corpo. Ele fala que a gente não presta atenção nele. Mas a resposta para ele seria o quê? Se movimento de manhã, uma boa porcentagem de melhora na noite vai acontecer. Então não existe também uma postura ideal, tá? O ideal seria ficar numa posição que você se sinta mais confortável. Ok, Michel, tem muita gente perguntando assim, olha, eu tenho escoliose, hérnia de disco, qual o melhor exercício? A gente vem falando aqui durante toda a entrevista. Quem tem algum problema na coluna ou em algum lugar do corpo, gente, o melhor mesmo é se exercitar, mas procurar uma atividade que agrada você, porque não adianta você não gostar de musculação e daí falar, poxa, o Michel falou que eu preciso me exercitar, então vou lá me matricular na musculação. Você vai ficar mais estressado e vai causar, vai provocar dor, né? Então tem que observar aí qual tipo de atividade você gosta, porque tem que se exercitar. Ficar parado não resolve. Exatamente. E quando for passar com alguma consulta com algum profissional, escolha sempre o profissional que avalie você, não que simplesmente converse e escreva algo. Procure alguém que veja você se movimentando, procure alguém que pergunte alterações passadas, porque tudo isso são fatores que geram a dor na lombar. Então eu coloco a mão na cabeça por quê? Porque a dor do lombar vem do cérebro, então o cérebro tem que ser avaliado, tá? Bom, já que estamos falando sobre exercícios físicos, temos uma reportagem complementando então esse assunto. Michel, já estamos terminando a entrevista. Quem não conseguir responder, eu tenho que terminar, não tem jeito, a produção está me falando. Vamos deixar o contato do Michel para quem quiser aí tirar qualquer dúvida. Além aqui do RF com você, né? O Instagram, então, você está como Michel Físio. Sim, é isso mesmo, Aí né? é só Michel com 2 L's, porque meu nome é um pouquinho diferente. Olha, Michel com 2 L's, gente. Sim. Michel com 2 L's ali, então tá errado, Físio. E temos o WhatsApp também. Ah, agora tá certo, Agora olha, perfeito. corrigiu, tá vendo? Tá ótimo. Dinamismo aqui, a equipe de produção, né? Movimento. Legal. Instagram, Michel Físio, então com 2 L's. E também temos o contato do WhatsApp. Tem alguma dúvida, quer marcar aí alguma consulta com o Michel? Anota o WhatsApp, manda a dúvida para ele. 19 99 174 9596. 19 99 174 9596. Ok, Michel? Ótimo. Muito Ok. obrigada, Eu que viu? agradeço mais uma Obrigada vez. também por trazê-la aqui, a nossa companheira, para explicar ainda melhor aí para os nossos telespectadores. Com certeza. A educação é ela que vai salvar a nossa geração. E equilíbrio em tudo, né, Michel? Com certeza. Muito obrigado. E se movimentar. Vamos então ver a reportagem. Pode soltar. E quando vem aquela dor de repente? Tem algumas vezes que eu acordo, talvez dá algum mau jeito e eu sinto uma dor bem forte. Tudo travado, você tem que fazer assim e não destrava. Um incômodo que nos rouba a paciência e a concentração. Quando eu fico sentada por muito tempo, mexendo no computador, dói muito as minhas costas.
As dores fortes afetam o nosso humor e a nossa rotina. Quando eu fico muito tempo em pé, me dói a lombar. Não importa a posição que eu fique, ela continua doendo. O assunto já virou até filme. Em Cake, Uma Razão para Viver, a atriz Jennifer Aniston vive uma professora que sofre fortes dores e vive à base de remédios e tratamentos. Indicado ao Globo de Ouro, a produção americana mostra a dificuldade de uma pessoa que sofre de fortes dores para fazer coisas simples do cotidiano. As cenas do filme estão longe de ser só ficção. Um problema que atinge 540 milhões de pessoas em todo o mundo e que, de acordo com um estudo recente, não recebem o tratamento adequado. Jane Aparecida teve que abandonar o trabalho de balconista por causa da dor nas costas. Ficava em pé o dia inteiro, mesmo que eu não abaixasse, eu ficasse em pé, eu sentia muita dor na coluna. Né? Aí chegou também em dezembro, eu travei na loja, eu fui abaixar e não consegui mais levantar. Os primeiros sintomas surgiram há 2 anos. Ela mal conseguia fazer as tarefas domésticas. Passar pano na casa e varrer, jamais. Nem pensar. A situação só começou a melhorar com sessões semanais de fisioterapia. Em apenas 2 meses, Jane já sente os resultados. É surpreendente o resultado, é muito. Hoje em dia eu não sinto mais dor, nada mesmo. Tipo, você sente assim um desconforto, mas as dores, eu não tomo medicamento de jeito nenhum. Com a Jane, o tratamento indicado funcionou, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Esta semana, um estudo publicado pela revista científica inglesa The Lancet, realizado em 12 países, revelou que de cada 3 pessoas com dores na lombar, uma está sendo tratada de forma errada. O tratamento que anda sendo feito a nível mundial de forma inadequada é o uso inadequado de medicamentos, principalmente analgésicos fortes, como opioides, que são medicamentos à base de morfina. A ciência mostra que esses medicamentos não têm uma eficácia comprovada para a melhora desses sintomas e que eles não são superiores a tratamentos mais conservadores. Lucila é a líder da pesquisa no Brasil. Ela faz parte do grupo de 33 pesquisadores que acompanharam o estudo. Segundo ela, um dos erros mais comuns aqui no país é a solicitação excessiva de exames por imagens e indicação cirúrgica. A gente percebe que, infelizmente, hoje, por paciente com dor lombar, a gente observa que há um número abusivo de cirurgias, porque a gente sabe que a maioria dos pacientes com dor lombar hoje, a gente classifica ele num grande grupo de pacientes com dor lombar inespecífica. O que significa isso? Que a gente não consegue identificar uma causa, uma fonte, um tecido causador de dor. Outro tratamento inadequado que a gente percebe é o uso abusivo também de exames por imagem. Esses exames nos mostram muito pouco. Mas que dor é essa? Também conhecida como lombalgia, que atinge tanta gente. De onde ela vem? Quase no final, o produtor já tá falando. Encerra, mas antes quero retificar aqui. Passei o contato do Michel, fisioterapeuta, errado pra vocês. Aí está o correto. Olha, o WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre dor lombar ou sobre a especialidade dele, fácias. 1999-147-9596. 1999-147-9596. Gente, deu por hoje, não vou conseguir ter um momento beijo aqui, mas amanhã começa o programa mostrando você que mandou a selfie assistindo aqui o RF com você, de várias partes do Brasil. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Super beijo!